Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte, a publicação dos arquivos, documentos dos arquivos americanos, mostrando aquilo que muita gente tenta desmentir, as atrocidades do regime da ditadura brasileira de 1964 a 1985. A CIA, agência de espionagem americana, abriu, lá nos Estados Unidos, os arquivos, chamados arquivos secretos, tem validade por 30 anos. Depois dos 30 anos vão abrindo, Vão mostrando. Aqui no Brasil, quando se cobra, a Comissão da Verdade cobrou das Forças Armadas a abertura dos arquivos desse período negro da história do Brasil, e a resposta foi que os arquivos foram danificados, foram excluídos, foram para o lixo. Ora, se aqui não tem arquivo para a gente, se não é permitido, se não existe mais arquivos, se esses arquivos foram extraviados, foram queimados, é uma pena, mas a gente vai ter que se valer dos arquivos americanos, arquivos da época, documentos da época, e que deixa claro a crueldade, a sanguinolência, a brutalidade que foi o regime de 64. E eu quero fazer aqui uma ressalva, porque muitas pessoas falam: Sérgio Cruz não gosta de militar, não gosta do exército, não gosta das Forças Armadas. Eu quero dizer o seguinte: não tenho nada contra as gloriosas Forças Armadas do Brasil. Dou todo o meu apoio, estou consciente da importância das Forças Armadas para o Estado, para a preservação do Estado de Direito, para as garantias, garantia de soberania nacional. O que eu sou contra é o militarismo, contra a ditadura. Agora, deixando bem claro, eu sou contra a ditadura militar, mas sou contra também a ditadura civil. Sou contra a ditadura de direita, mas sou contra também as ditaduras de esquerda, porque eu defendo o Estado democrático de direito. Eu defendo a democracia. Por mais defeito que ela tenha, ainda é o regime mais perfeito do mundo. E eu tenho feito aqui desafios aos inimigos da democracia. Me indique um regime melhor que a democracia, que eu mudo para lá. E quero aqui fazer um desafio aos inimigos da democracia.
aqueles que defendem a ditadura, para um debate sobre regimes institucionais, constitucionais ou não. Um debate sobre ditadura, um debate sobre democracia, um debate sobre 64 a 85, qualquer um. Seja pela rede social, seja aqui. Eu desafio a quem quiser fazer debate comigo aqui, desta tribuna. Mostrar as vantagens de um regime ditatorial. A gente discutir aqui. Eu desafio qualquer um. O biletrado, não letrado, o experiente, o não experiente. Quem quiser vir aqui, eu coloco uma cadeira aqui, ó, ao meu lado, para debater. Eu quero mostrar, por comprovação histórica, de que não existe regime melhor que a democracia. Ah, mas a democracia tem muita corrupção. Eu tenho ouvido falar aí. Aí eu estou... esse documento da CIA, que deixa bem claro, né, que foi uma ditadura mesmo. Mandavam matar. E eu vejo aqui alguém se manifestando a favor. Não tem nada, eu acho normal ser a favor ou contra. Eu sou a favor da ditadura, sou a favor da... ditadura foi boa, não tem problema nenhum. Eu tenho saudade da ditadura, eu gostaria que voltasse. Não tem problema, eu acho absolutamente normal. Gosto não se discute. Agora, o que eu acho de uma insanidade é negar a existência da ditadura. Então, aqui meu pai, tem um cidadão aqui, meu avô, conversei com os mais velhos, e eles diziam que não houve ditadura, que houve prisão, houve morte, mas prisão e morte era só para vagabundo. Quem era vagabundo? Juscelino Kubitschek era vagabundo? Ele foi para a cadeia. Gilberto Gil, Caetano Veloso eram vagabundos? Eles foram para a cadeia, foram exilados. Fernando Henrique era vagabundo? Foi exilado. Vladimir Herzog era vagabundo? Não, era jornalista, trabalhador. Foi morto, assassinado pelo regime. Agora, o regime militar, a ditadura militar, ela não prendia e não matava corruptos. Ladrões ela protegia. É isso que tem que ficar claro. Qual é a nossa grande preocupação hoje? É a luta contra a corrupção, contra a propina, contra a bandalheira. Essa que é a luta que a democracia está enfrentando. A democracia está enfrentando através do Sérgio Moro. Sérgio Moro não existiria não fosse a democracia, do Ministério Público, da Justiça de um modo geral, amparados pela democracia. Leis que foram editadas, que foram iniciadas e sancionadas pelo regime democrático para combater a corrupção. E que não preserva, né? Vai prender um, não vai prender outro, não. Todos podem ser presos. Principalmente os bandidos de colarinho branco, que a ditadura não prendia. Quantos ladrões, quantos corruptos foram presos, caçados, torturados e mortos pela ditadura? Nenhum! Nenhum! E sabe o que a ditadura fazia? Protegia os bandidos, os ladrões e corruptos.
Sérgio Cruz, mas você está exagerando. Não, vou mostrar. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar apenas dois. Tem dezenas de ladrões, bandidos, que foram protegidos, beneficiados. Alguns que inclusive estão aí pedindo a ditadura de volta, porque foram beneficiados pela ditadura. Vou citar apenas dois nomes. José Maria Marim é um deles. Surfou durante o regime militar. Ganhou um governo de São Paulo, né? A ditadura deu para ele um governo de São Paulo. Era um merda, ela não tinha nada, mas era amigo dos ditadores e ganhou o governo de São Paulo. Depois, aí veio, ganhou a FIFA, não sei o que, hoje está preso. A justiça foi feita contra ele nos Estados Unidos, está preso lá. E era um dos protegidos da ditadura militar. Quer mais um? Esse é mais conhecido, Paulo Salim Maluf. Paulo Salim Maluf ganhou um governo de São Paulo, a ditadura deu para estar aqui, o governo de São Paulo. Ele roubou o máximo possível, a ditadura sabia dos roubos, nunca puniu o senhor Paulo Salim Maluf a ditadura militar. E sabe o que ela fez com o Paulo Salim Maluf? Queria dar o governo, quando ela estava caindo, queria deixar o governo na mão do Paulo Salim Maluf. Lembra disso? Pois é, o senhor Paulo Salim Maluf foi o candidato apoiado pelo PDS, o partido da ditadura, para suceder João Figueiredo no colégio eleitoral. Não foi, sabe por quê? Porque nós democratas não permitimos, nós democratas elegemos Tancredo Neves, que misteriosamente teve um problema de saúde, morreu e ocupou o lugar dele exatamente o Sarney, que era um dos elementos ligados à ditadura militar. Então essas histórias, que não é o vovô que contou, não é meu pai que contou, não foi minha avó que contou, não. A história está escrita, o que aconteceu. A história ela é construída em cima de versões, a versão A, B, A, C. A história não tem versão, ela é uma história contada, consolidada, aconteceu. O registro está aí, nos fatos. Então não adianta querer, não houve. Eu ouvi uma figura por quem eu tenho o maior respeito, o João de Oliveira, numa entrevista recente no programa Capital do meio-dia, tentando diferenciar ditadura de governo militar. Não existe diferença, doutora Dilon, entre governo militar e ditadura militar. Se o governo é militar, não é democracia. Se o governo é militar, é ditadura. Então eu quero mais uma vez insistir aqui que eu estou, quem quiser debater regime militar, regime político, ditadura, é só marcar. Qualquer lugar eu vou discutir, aqui, na escola, em qualquer lugar eu vou discutir. Mas eles não me convidam, sabe por quê? Porque tem medo. Porque fizeram a cabeça, né, de grupos, ou tentaram fazer e não quer ouvir o outro lado. São aqueles que defendem a escola sem partido, né? Só vale a história que eles contam. Por que não ouvir o outro lado? Por que não ouvir os dois lados da história? Falei aqui um dia desse de uma eventual aprovação a uma atitude do Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre recusar
o acordo nuclear do Irã. Tanto quanto eu, o Trump entende que o maior perigo para a humanidade hoje é o terrorismo. O terrorismo, o fundamentalismo, chamado fundamentalismo islâmico, que não tem nada a ver com islamismo, com muçulmano e tal, mas é oriundo, né? Alguém distorceu o Corão para criar esse fundamentalismo islâmico. Assim como tem gente que distorce a Bíblia para tentar impor o fundamentalismo cristão. E o Trump tem toda a razão, né? Tá Al-Qaeda, Estado Islâmico, toda essa onda terrorista que avassala o planeta, tem origem exatamente no Irã, na Síria, na Arábia Saudita. Esses países que financiam o terrorismo que não tem limite geográfico, que não tem posição ideológica definida, mas que mata. E é do terrorismo o perigo de uma terceira guerra mundial. Pode parecer exagero. O Trump não está preocupado com o comunismo. Ele está preocupado com o terrorismo. E é o que deve preocupar hoje as nações do mundo, as nações civilizadas, as chamadas nações ocidentais, é o terrorismo, é a grande ameaça. O comunismo já está adaptado. É claro que quem não apoia a ditadura também não apoia a ditadura comunista, e eu sou contra todas elas. Sou contra a ditadura cubana, sou contra a ditadura venezuelana, a ditadura chinesa, a ditadura da África, da Coreia do Norte. Não é ditadura. Mas hoje o comunismo hoje já não representa perigo institucional, não representa perigo para a paz mundial, tanto quanto o terrorismo do fundamentalismo islâmico. Tanto que o Trump condena, saiu do acordo nuclear do Irã, mas vai se reunir com o baixinho sinistro lá da Coreia do Norte. Dá para entender? Quer dizer, ele não tem se preocupado, pelo menos em termos de manifestação, em termos de ação, com a Venezuela, por exemplo. Cuba ele deixou como está, né? Deixou lá. Mas ele está preocupado com o fundamentalismo islâmico, com aquele que joga bomba, né? Vai lá jogar bomba, mata as pessoas, assume atos que nem ele, né, cometeu, mas ele vai lá. Eu gostaria... Outra coisa que o pessoal fala de a esquerda, a direita, a esquerda, a direita. Argentina. Quando elegeram esse Macri aí para a Argentina, quando tiraram a mulher lá, que era a presidenta da República, quando ela saiu e tal, perdeu a eleição, fizeram a maior festa, né, que a Argentina estava quebrada, mas que a Argentina ia triunfar, porque a Argentina ia ficar melhor que o Brasil, porque a Argentina ia ser o país líder da América do Sul, porque não sei o que, está aí, ó. Está aí a Argentina. A Argentina recorrendo ao Fundo Monetário, ao amaldiçoado Fundo Monetário Internacional. Coisa que o Brasil já saiu faz tempo. Você pode xingar o Lula, xingar o Fernando Henrique, mas o Brasil viveu seu período áureo, inclusive na economia, exatamente nos dois períodos de Fernando Henrique até o final do governo Lula. E foi no governo Lula que o governo brasileiro pagou, encerrou, c'est fini,
sua dependência com o Fundo Monetário Internacional. Hoje, o Brasil é credor do Fundo Monetário Internacional. A Argentina está se ferrando. Primeiro foram com os abutres, né? E agora com a inflação alta, juros estratosféricos e desmoralização total. Sérgio Cruz. Sérgio Cruz, diga-nos quantas pessoas foram presas nos tempos do Fernando Henrique e tal privataria tucana, em plena primavera. Foro de São Paulo é uma conferência de partidos políticos e organizações de esquerda, criada em 1990 a partir de um seminário internacional promovido pelo Partido dos Trabalhadores do Brasil. Certo, e daí? Eu não sei. O Fernando Henrique eu não vi. Como é que é? Como é a primeira parte aí? Sérgio Cruz, diga-nos quantas pessoas foram presas nos tempos de FHC e tal privataria tucana em plena primavera do Foro de São Paulo. Quem foi preso no governo Fernando Henrique, quem foi preso no governo... Não, vamos lá. Quem foi preso no governo Sarney, quem foi preso no governo Fernando Collor, quem foi preso no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, foram presos de acordo com a lei. Cometeram o crime, foram punidos de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. A Constituição que não foi feita na ponta da baioneta. A Constituição foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, legitimamente eleita pela população. Esse Fórum de São Paulo é uma imundície. Eu não apoio o Fórum, nunca apoiei o Fórum de São Paulo. Eu não posso apoiar uma organização que dá o aval a movimentos subversivos, seja de esquerda ou de direita. E o Fórum de São Paulo apoia as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Eu não posso permitir isso, eu não posso permitir que uma organização que se diz democrática apoie o governo de Cuba, que não é democrático. Porque é de esquerda, não tem nada de esquerda, então cria-se lá o Fórum Comunista, é diferente. Agora, se dizer democrata e apoiar as Forças Armadas da Colômbia, outros movimentos subversivos, né, contra a democracia, é um absurdo. Eu não apoio isso, não. Eu reafirmo a minha fé na democracia. Não tenho mais tempo para acreditar em milagre político. Para mim, estou plenamente convencido de que tudo tem que ser resolvido através da democracia, através da maioria da sociedade, num processo legítimo de eleição onde todos possam participar, todos os partidos possam concorrer, todo cidadão possa se filiar a um partido e concorrer. Esse é o regime que eu não posso acreditar no regime que tem censura. Não posso acreditar no regime feito por que não tem Congresso Nacional, que não tem Poder Judiciário. A ditadura militar não tinha nada disso, era um conselho, um comando supremo das Forças Armadas é que mandava, censurava, determinava quem podia ser candidato, só general podia ser presidente da República. Não tinha eleição direta para presidente da República, a eleição era um arremedo de eleição.
O grande erro da ditadura, e talvez o fator que mais fez ela durar tanto tempo, foi a própria oposição que propiciou essa quase eternidade à ditadura no Brasil. Porque a oposição, através de grupos fundamentalistas, né, fanáticos de esquerda, até comunistas, fizeram o jogo da ditadura ao implementar a guerrilha do Araguaia, ao criar o tal de terrorismo urbano. Foi dando sobrevida, né? Sobrevida à ditadura. Se esses grupos não tivessem interferido, e aí isso é um processo histórico, a ditadura talvez tivesse sucumbido bem antes. Se tivesse permitido apenas o confronto de forças políticas, como foi feito em 85, a ditadura não teria resistido. Apenas o confronto de ideias, né, políticas, de resultados, que não houve. Qual foi o resultado da ditadura? A ditadura só prendia bandido. Eu estou vendo aqui, o pessoal insistindo, bandido e vagabundo. Estou vendo aqui. Mas a ditadura não prendia vagabundo e não prendia bandido, prendia os adversários. Mandava matar, tá aqui, ó. Mandava matar os adversários. Uma recomendação do Geisel de que só matasse os mais perigosos. Aqueles que ameaçavam a ditadura mais diretamente. Eu não vejo na plataforma daqueles que ficam pedindo a intervenção militar, eu não vejo nenhuma vantagem na ditadura. A ditadura fechou o seu ciclo maldito no Brasil com inflação de 1000% ao ano. Porque vão dizer não, porque na economia foi boa, né? Fechou o ciclo ditatorial com 1000% ao ano de inflação. É bom isso? Ah, mas não teve escândalo. Não teve escândalo publicado. Ah, os generais morreram pobres. Não sei se morreram pobres. Não houve investigação. Fizeram uma lei antes de acabar a ditadura, a lei da anistia, proibindo a investigação de tudo que foi feito no passado. Então não se investigou ninguém. Não se sabe quem morreu pobre, não se sabe quem morreu rico. Sabe-se que houve escândalos, que houve roubalheira, bandalheira, que foram denunciadas durante o próprio regime por alguns oposicionistas que tinham coragem de fazer, que tinham coragem de expor a cabeça para denunciar. Eu fiz muito isso e denunciei. Eu tive muita sorte de não ter sido morto pela ditadura, preso eu fui, de ter sido torturado, morto pela ditadura militar. Porque eu denunciava na tribuna do parlamento, denunciava na rua, na imprensa, sempre que possível, porque a hora que a primeira denúncia, a segunda já não deixavam mais. Gente, eu não tenho saudade da ditadura. Gente, eu não acredito em solução institucional via regime de exceção. Eu só acredito numa coisa: na democracia através da eleição direta.
seja para presidente da República, para governador, para prefeito, para deputado, porque a responsabilidade pelo regime deve ser do povo, deve ser da sociedade, e não de meia dúzia de pessoas escolhidas, né? Vai ser você vai resolver. Não existe salvador da pátria. Quem vai salvar a pátria é o próprio povo. O povo vai sofrer enquanto não aprender ele mesmo com as próprias mãos construir o seu presente e construir o futuro das gerações que vão vir. É nisso que eu acredito. Bem, já falei demais do meu tamanho. A gente vai ter entrevista daqui a pouco com o senador Pedro Chaves. Senador Pedro Chaves, que é o relator da Comissão Especial do Código Comercial. Eles estão ressuscitando o Código Comercial. Entrevista com o senador Pedro Chaves, depois do tempo, com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. Muito bem, de volta com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Aqui o Marco Antônio Paulino Maia, né, nosso ouvinte, e nosso telespectador e ouvinte. Esse filho de Brasilândia, ei, Brasilândia, eu morei muito tempo lá perto de Brasilândia, estudei num colégio no interior de São Paulo, lá perto de Brasilândia, eu conheço Brasilândia, né? Falar aqui sobre ele, né? Blá blá blá, autorizou quem estava matando, roubando e querendo instaurar a ditadura do proletariado. Esqueceu de complementar, Sérgio. Pelo menos o Marco Antônio, você reconhece que foi uma ditadura que matou, né, que mandou matar, tal, que perseguiu comunistas. Reconhece. Já é, né, um passo adiante nesta equivocada interpretação, aliás, interpretação de má fé, de que não houve ditadura.
O que eu questiono é isso aí. Você acha que matou quem devia morrer, que tal? Você apoia a ditadura, apoiou a ditadura. Eu tenho visto postagem que você apoia a volta dos militares da ditadura, então concordo com você, eu acho que é um direito que você tem. Agora, você é um cidadão inteligente, porque você concorda que houve, você apoia, mas concorda que houve de 64 a 85, que houve uma ditadura, um regime ditatorial no Brasil, que mandava matar os comunistas, os comunistas, os vagabundos e tal. Mandava, então, eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, né? Não, você é a favor da ditadura, eu continuei sendo, eu sou contra. Mas você pode continuar sendo. Eu não sou eu que vou fazer você torcer pro Santos Futebol Clube. Não, você torce se você quiser. Você torce pro seu time. Agora eu torço pro meu time. E o meu time, nesse caso, é a democracia. Vou repetir aqui, gente, uma coisa que eu tenho falado desde que eu comecei na minha vida pública. Sou contra ditadura de direita, ditadura de esquerda, ditadura civil e ditadura militar. Só tem um regime que eu sou a favor, e esse eu sou radicalmente a favor, que é a democracia. A democracia conservadora, a democracia representativa. Essa democracia americana, democracia inglesa, democracia japonesa, democracia francesa, democracia brasileira, democracia argentina, democracia chilena. Essa é que eu sou a favor. Agora, é claro que eu quero que a democracia seja um regime limpo, e nós estamos aqui no Brasil fazendo a limpeza. Não é a ditadura que está fazendo a limpeza. Não é a ditadura se vier que vai fazer a limpeza. Quem está fazendo a limpeza no Brasil é a democracia. É isso que você tem que entender. Só existe Sérgio Moro porque existe democracia. Só existe Sérgio Moro porque a democracia fez lei permitindo que ele agisse como está agindo. O Ministério Público não tem mordaça, ele é aberto, é livre. Está cumprindo o seu dever democrático. Assim como cumpre o seu dever democrático as Forças Armadas, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, cumpre o seu dever democrático. Democracia você constrói com essa interdependência de poderes. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Principalmente o poder de fiscalização. Porque a democracia, você pode fiscalizar. A ditadura você é proibido de fiscalizar, porque eles mandam matar os opositores. Está aqui, ó. Está aqui, estão perguntando, mas quem é esse cara? Não tem cara nenhum, não. Está nos arquivos da CIA. É só abrir, está aberto, está disponível. Não foi ninguém que inventou essa notícia aqui do Gás e do Figueiredo, não. A notícia que está lá nos arquivos da CIA. E que não foram colocados agora lá, não. Foram abertos agora. Foram colocados há 40, 50 anos que está lá. Participa da entrevista Marcos Faria, Carmen Sestari, e nosso entrevistado é o senador Pedro Chaves. Senador, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Quais serão os temas discutidos nessa audiência pública e quem serão os debatedores? Pois não, Marquinhos, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você, a Carmen e o Sérgio Cruz e todos os pertencentes aqui à Rádio Capital e dizer da minha alegria de poder participar e mostrar à população quão importante hoje é essa audiência pública. Sim. Que vai acontecer realmente na Assembleia às 9 horas da manhã. Na verdade foi entregue para mim a relatoria, o anteprojeto do novo Código Comercial. O anteprojeto foi elaborado por 17 juristas do mais alto nível do país. E a partir daí é um documento não pronto, onde as audiências públicas vão aperfeiçoar o tema principal, que teve como relator o Fábio Lhoa, que ele vai estar pessoalmente aqui. É um dos maiores juristas do Brasil em direito comercial. O nosso direito comercial anterior é de 1850. Então você vê, está na época do Império. Sim. É um absurdo, né? Nós realmente basearmos realmente nesse código. Na verdade, no ano 2003, o Código Civil tentou
cumprir parte do Código Comercial, mas foi insuficiente, porque o Código Civil é entre pessoas e o Código Comercial é entre empresas. Então o Código Comercial ele vai trazer a lume pontos importantes. Como primeiro ponto fundamental é a segurança jurídica. Sim. Hoje você abre um comércio e você não sabe se na verdade o que você propôs fazer vai ser levado em conta, porque a legislação muda todo dia, né? Cada hora o governo estadual, municipal põe uma legislação nova, aí vem o Ministério Público, ele coloca também outros instrumentos que não estão previstos na legislação. Então esse código vai normatizar todo esse ponto. É ponto fundamental. O segundo ponto importante é desburocratização. Hoje você, para abrir uma empresa, você demora até 60 dias. Com esse novo código, a ideia é abrir uma empresa e fechar a empresa em até 3 dias. Isso eu acho que é um ponto essencial. Outro é a inclusão do agronegócio, que não existe nada sobre o agronegócio no Código Comercial. Nem poderia existir, porque é de 1850. Então nós realmente sabemos que o agronegócio é uma coisa importantíssima, principalmente para o estado de Mato Grosso do Sul. É por isso que nós trouxemos, e o Senado autorizou, trazer para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a audiência pública, para ter uma visão realmente regional. Nós fizemos uma aqui, uma em São Paulo, uma outra em Recife, e estamos andando o Brasil todo para analisar realmente as peculiaridades de cada região em relação a isso. É importante também a modernização da atividade empresarial. Exatamente. Né? Isso é uma coisa de 1850, fica até difícil de se discutir hoje em dia. Né? Não tem comércio eletrônico, não tinha internet, não tinha nada disso. Hoje está tudo incluído agora no novo Código Comercial. Então isso vai ser para nós importante. Quanto aos conferencistas, pegamos as melhores cabeças aqui de Mato Grosso do Sul e veio inclusive o relator do anteprojeto, o Fábio Loa, que vai tirar todas as dúvidas que evidentemente existir. Vai ser importante a audiência pública, porque ela pode realmente introduzir elementos novos no próprio anteprojeto, né? Esse anteprojeto, como eu falei, não é um documento pronto, e ele está disposto a receber emendas que possam melhorar a qualidade do texto, tornando um documento que vai ao encontro realmente da população brasileira. Essa discussão, ela realmente melhora o ambiente de negócios no nosso país? É um dos pontos importantes do ambiente de negócio. Ela é fundamental para isso. Nós temos hoje, porque o Código Comercial é a relação entre empresas, por exemplo, na área do agronegócio. Nós temos o comércio que vem da porteira para dentro, e outro vai da porteira para fora. Porteira para dentro é o produtor, a relação dele com os bancos, financiamentos, etc. Sim. E porteira para fora é a comercialização, é a forma com que é feito realmente a negociação do produto que é originário disso. Então o código vai disciplinar por esse problema de contrato, por exemplo, de parceria, o contrato de arrendamento, tudo isso não existe no código antigo. E no novo vai ser incluído tudo isso. É incrível pensar, né, que o Brasil, como uma potência agrícola mundial, ainda não tem um código comercial que priorize essas relações comerciais justamente no agronegócio. E nem existe isso, o comercial é absurdo, é uma vergonha. Né? É uma vergonha, é verdade. Eu acho que nós vamos hoje ter momentos muito importantes, né, para que haja realmente a inclusão desses tópicos no próprio Código Comercial. Agricultura familiar, quer dizer que é a mola que move, né, a agricultura brasileira também, importantíssima aqui para a economia interna, também vai ser privilegiada nesse... Vai ser colocado no código importante. Já existe alguma coisa, mas vai ser aprofundado hoje e nada melhor do que os palestrantes para que a gente possa tirar as dúvidas. E vamos dar oportunidade, não somente àqueles que vão realmente, aqueles convidados que vão falar, mas também a plateia vai ter participação. Acho que isso que é o diferencial. Porque às vezes o código, a gente fala que vai fazer audiência pública e fica restrito apenas à mesa. E a plateia que está participando, não tem essa oportunidade. E nós temos ainda um montário importante que vai ser transmitido pelo Senado também. Há realmente um link entre a TV Assembleia e a TV Senado. Vai ser transmitida para todo o Brasil. Então nós vamos receber também perguntas de fora do estado de Mato Grosso do Sul. E só lembrando, Sérgio, antes da sua participação com pergunta, lembrando que você aí do interior, não posso chegar à Assembleia Legislativa hoje, mas pode participar. TV Senado e através da internet. Exatamente. Então você pode participar, assistir e de repente até encaminhar aí a sua pergunta. O que pode ser muito importante para nós. O senador, eu acompanhei as audiências públicas no Código Florestal. Perfeito. Certo? Então, de todas as audiências públicas foram feitas no Brasil, depois eu consegui as atas, né, dessas reuniões e perdi algum tempo acompanhando essas atas e tal. A conclusão que eu cheguei é a seguinte:
do que foi proposto pelo público nas audiências públicas, nada foi aproveitado. Quer dizer, o relator fez um relatório de acordo com os interesses, né, que ele defendia. Eu pergunto para o senhor, para que servem as audiências públicas? Pois é, então foi um equívoco realmente no Código Florestal. A audiência pública é exatamente para melhorar realmente o texto, porque o texto, ele não é pronto, sabe, Sérgio Cruz? É importante que haja opinião e a participação dos setores produtivos, no caso aqui, do setor comercial, e eles são os maiores interessados. Muitos pontos vão ser subtraídos, eu já sei, do próprio Código Comercial que foi elaborado como anteprojeto. Eu acho que a audiência pública é exatamente isso. É um código que vem de baixo para cima. A população tem o legítimo direito de dizer o que é importante para ela. Principalmente o segmento, que é o segmento do comércio. Ele precisa participar, porque ele vai ser absorvido para isso. Eu, por exemplo, fiz a reforma do ensino médio baseada em audiências públicas. Nós tivemos 513 emendas. Das 513 emendas, eu aproveitei 187 emendas, que foram fundamentais para melhorar o texto da reforma do ensino médio, porque é essencial a participação popular nesse sentido. Então esse Código Comercial, com certeza, com a participação do FEComércio, da Fiesp, participação da Federação lá de Pernambuco, aqui com a Federação FEComércio aqui de Mato Grosso do Sul, com certeza vai melhorar muito o texto original. Agora, senador Pedro Chaves, com relação à discussão desse Código Comercial, pode ser que isso facilite, depois de discutido, colocado no papel, facilite a geração de emprego e renda nesse nosso país, o que hoje se discute muito, não é? É um dos grandes pontos positivos, é exatamente isso. O Código ele vai tornar muito mais fácil a abertura de empresa, vai dar segurança jurídica, quer dizer, a pessoa que vai abrir um comércio, ele sabe que a regra do jogo é aquela, não vai ser mudada. Então ele sente confiança, isso vai trazer investimentos, inclusive estrangeiros. Certo. Vai ser importante para nós. Podia facilitar a vida também para fechar a empresa. Também 3 dias, a ideia é essa. Porque hoje em dia, para fechar a empresa, então para você cancelar um cartão de crédito, é um ato de heroísmo. Então nós temos que realmente desburocratizar isso. E essa desburocratização vai levar realmente a essa facilidade. Então, claro que foi o que o senhor falou, né? Essa discussão, essa audiência pública aí, são entre os empresários, mas para a população, para quem está nos ouvindo nesse momento. Além de facilitar a geração de empregos e renda no país, o que mais vai ajudar a nossa população? Eu acho que a população vai ter uma grande facilidade, porque a empresa vai ser desburocratizada, ele pode abrir microempresa, isso vai ser importante, que não está no código, micro e pequena empresa, nem se fala nisso no código anterior, né? Certo. Então isso vai ser muito bom, e eu tenho convicção de que com isso vai diminuir os custos, entendeu? Dos bens. Você desburocratizando, evita realmente que o custo Brasil seja tão alto como acontece hoje. E com isso vai levar inevitavelmente a reforma tributária, sabe? O Código Comercial vai levar a reforma tributária, o que é importante. Nós temos esse pacto federativo, onde a União fica praticamente com a totalidade quase dos recursos recolhidos. O município fica apenas com 16%, para todos os municípios do Brasil. E o restante fica com o Estado e a União. E claro que aí nós precisamos lembrar do estado de Mato Grosso do Sul, falando principalmente da nossa capital Campo Grande. Hoje você caminhando ou circulando pela Avenida Calojas, 14 de julho, 13, a gente sente aí que o comércio na nossa Campo Grande fechando muito, muitas empresas fechando, com dificuldade, inclusive, nós falamos, o senhor mesmo citou aí que de repente demora 60, 90 dias para abertura de uma empresa, para fechamento, então. Exatamente. Então, e claro que quando fecha uma empresa é porque você está com dificuldades. E você, quanto mais rápido você consegue fechar, mais rápido também se resolve a questão. E não quer dizer que você está fechando uma empresa porque você vai deixar o comércio. Às vezes você está fechando para abrir uma outra, exatamente, que não está bem, exatamente. Mas vai mudar o seu ramo de atividade. Então, o bom empresário é esse. Marquinhos, o bom empresário é esse. Quando ele vê que o seu negócio está se exaurindo, ele pode mudar para outro ramo, perfeitamente. E por isso precisa dessa atividade. Exatamente também, isso, exatamente. Tanto 3 dias para a abertura, como também para o encerramento. Até para que, olha, 90 dias você, com certeza, você fala, puxa, eu ainda posso utilizar aqui minha mão de obra na minha outra empresa, mas quando se demora tanto, você não consegue, né? Se você já está com dificuldade, você não consegue 90 dias continuar bancando o a ele quer ser terceirizado, ele é dono da empresa, mas ele quer ser terceirizado, e outras coisas que são importantes, que dê essa celeridade, e precisa ter essa segurança jurídica. Exatamente, a segurança é fundamental. Tudo estabelecido, né? Senão é impossível você, se não tiver segurança jurídica, para você abrir
empresa. Os investimentos externos não vêm mais para o Brasil pela insegurança, pela mudança da regra do jogo. Você vai indo muito bem, de repente cria-se uma nova lei com efeito retroativo. Pior é isso, porque a gente sabe que pela Constituição a lei é um ato jurídico perfeito, mas acontece que no Brasil não acontece isso. Uma lei tem efeito passado, efeito retroativo. Isso realmente é equivocado. É porque existem dois Brasis, né? Um Brasil da porteira para dentro, isso, aquele onde o produtor, o empresário rural do agronegócio investe e se moderniza, assume o risco, depende do clima, depende de todas essas coisas. E produz, né, com grande efetividade. E o Brasil da porteira para fora, aquele que quer exportar, aquele que quer transportar. Comercializa, faz os depósitos, armazena, tudo isso. Transportar a carga já é um desafio, né? Para chegar às vezes tem greves, né? Inclusive das aduanas. Mesmo, né? As estradas e custo, enfim, é muito complicado. Então são 7 horas, perdão, Sérgio, 7h56, só lembrando então que a audiência pública acontece hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas, na Assembleia Legislativa. Tem como foco principal as normas relativas ao agronegócio, é promovido pelo senador Pedro Chaves, relator do novo Código Comercial no Senado. Claro, agora eu sei que o Sérgio Cruz vai para a parte política propriamente dita, as eleições de 2018. É isso mesmo, senhor? Contrariando a sua... Vai me contrariar? Então tudo bem. Só para contrariar? Só para contrariar. Só queria levantar um ponto. Essa audiência pública é como se fosse do Senado. É orientada pelo tem toda a equipe do Senado, feita a Assembleia, apenas cedeu o espaço. O que eu agradeço muito, Júnior Mock, por essa deferência. O senador, atendendo aí a pedidos, o Marcos Faria, como é que está a questão da sucessão governamental em Mato Grosso do Sul, o PR, o seu novo partido? Como é que está a candidatura do senador à reeleição? O panorama estadual está extremamente complexo. Foi colocado para que o povo apreciasse o André Putinelli, o Reinaldo e o juiz Odilon. E não está bem definido até agora, eu sinto, essas candidaturas. Se fala em candidatura, mas não se sabe se vai haver união entre eles, se não vai haver. Eu até agora estou aguardando, né, para analisar realmente aquela que vai dar mais espaço para o PRB. Eu não defini ainda, porque eu estou aguardando uma definição dos próprios governantes em relação a isso. O senhor acredita, então, que dessas 3 pré-candidaturas que se fala aí, pode ser que... Pode haver mudanças, pode haver mudanças. Só tenho 2? Pode acontecer. Então, por isso também o PRB aguarda para saber exatamente quem são os candidatos. Senão prematuramente ele vai tomar decisão que será equivocada, isso que é o risco. Tá certo, eu quero agradecer. E a pré-candidatura aí, à reeleição? Eu estou extremamente animado, tenho andado muito no interior do estado e eu tenho certeza que o público, generoso como vai entender o trabalho que eu tenho feito no Senado em prol de Mato Grosso do Sul e do país. Ontem mesmo, é importante dizer isso, eu aprovei a realização no Fórum de Segurança Pública das Fronteiras. Aprovei na Comissão de Relações Exteriores, o que é extremamente importante. Isso é o envolvimento do Mercosul, dos países vizinhos e tudo mais. Então, na verdade, vai ser realizado e nós vamos trazer aqui o ministro da Defesa Nacional e o ministro da Segurança Pública, que é o Raul Jungmann, e o general Joaquim Luna. Já confirmaram. Claro que nós sabemos também da preocupação do senador Pedro Chaves com relação à segurança pública. Será que neste ano ainda de 2018 nós teremos mais recursos para Mato Grosso do Sul, principalmente nessas áreas de fronteira, senador? Teremos sim, é prioridade absoluta. E esse fórum vai colaborar com isso. Já foi confirmado o Ministério Público, o Comando Militar do Oeste, diversas pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo, para que realmente a gente possa criar uma políticas públicas que possa minimizar, ou pelo menos eliminar esse problema desse trânsito, da quadrilha organizada, tráfico de armas, drogas e outras coisas dessa natureza. Muito obrigado ao senador professor Pedro Chaves, mais uma vez participando aqui do programa Tribuna Livre, trazendo boas notícias para a população de Mato Grosso do Sul. Continue bem nos representando em Brasília, no Senado, e claro, levando as mais importantes discussões com os pares, para que a gente possa ter uma melhoria, não só no nosso estado, mas em todo o país. Muito obrigado, agradeço você, Marquinhos, agradeço a Carmen, agradeço o Sérgio Cruz, o Farias, por essa oportunidade, dizer que Rádio Capital é a legítima
rádio que tem a maior audiência em todo o estado de Mato Grosso do Sul, e eu me orgulho muito de estar aqui e sinto muito feliz de ser convidado mais uma vez para participar desse programa que é vitorioso e exitoso em todos os sentidos. Nós aqui agradecemos, conversamos aí com o senador, o professor Pedro Chaves, nesta manhã de sexta-feira.